Fala pessoal, espero que esse vídeo encontre vocês bem. Deus abençoe a vida de vocês. É o seguinte, foi em 2017 aproximadamente, minha avó, já falecida, ela estava completando 100 anos, né? E eu, assim, procrastinei muito tempo de visitá-la, né? E eu falei, eu vou lá ano que vem, aquela coisa trabalhando, aquela correria toda, família, né? Põe os gastos em primeiro lugar, aquela coisa toda. E eu falei, não, eu vou visitá-la. E não fui, né? Ela teve uma festa de 100 anos maravilhosa lá, o pessoal organizou tudo. E alguns meses depois ela acabou falecendo, né? E quando teve um AVC, estava doente, aí eu saí correndo, falei, acho que eu vou lá visitar minha avó, né? Mas já era tarde, né? Comprei passagem e tudo. Acabei indo uma semana depois, mas ela já tinha falecido, né? E lamentei muito, né? E quando eu cheguei lá, a coisa que assim mais me entristeceu, sabe, foi porque a, a distância que me separava dela eram apenas 2 horas, 2 horas de avião aproximadamente, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, minha avó não estava mais lá, né? Eu fiquei pensando, puxa vida, eu tanta oportunidade e eu acabei perdendo de encontrar minha avó viva, né? Depois de tanto tempo. E ela lamentava, queria conhecer meus filhos também, né? E eu sempre procrastinando, procrastinando, procrastinando e não fui, né? Lamentei muito isso, né? Cheguei lá, fiquei muito triste. Foi bom, visitei outros familiares que estavam lá, tios, né? Mas, assim, algo que eu não conseguia mudar mais, né? Não tinha como, nada, né? Aquela uma semana que eu cheguei depois foi a diferença ali de visitar minha avó. E esse final de semana foi aniversário da minha mãe aqui em São Paulo, né? Ela fez 79 anos. E foi um final de semana muito legal, assim. A gente foi no restaurante, almoçou, todos os filhos, né? Coisa maravilhosa. E traz muita reflexão, né, sobre a importância da gente estar próximo dos nossos familiares, né? Da gente não perder nenhuma oportunidade, né? Então, sempre lamentei muito essa coisa da minha avó, de ter perdido essa oportunidade de vê-la em vida, né? Lá na Bahia. E ao mesmo tempo, assim, eu faço de tudo para estar mais próximo das pessoas que eu tenho aqui por perto, né, de alguma forma. Minha mãe, faço o possível para encontrá-la nos finais de semana. Meu pai também, já bastante idoso, né, 80 e poucos anos. Então, assim, mas eu trago nesse vídeo essa reflexão porque, né? Nós não podemos ficar procrastinando, adiando as coisas para a gente viver. Às vezes são coisas simples da gente ir lá e tomar um café, né, com nossos pais, um almoço, não colocar outras prioridades na frente, né? Então, assim, a gente coloca essa desculpa da correria, mas quando acontece alguma coisa, né? Como aconteceu com a minha avó, por exemplo, a gente dá um jeito e vai lá tentar resolver, né? Mas e às vezes a gente até tá mais perto, né, das pessoas, não tá tão longe assim. Então é muito importante a gente não deixar isso, né, isso morrer. A gente lembrar, né, que aquele momento pode ser o último momento, né? Que ele pode ser o último café, o último almoço. Nós nunca sabemos o dia de amanhã, não sabemos quando as pessoas partirão, né? Então são coisas assim que a gente tem que preservar e ter muito carinho, né, com tudo isso, né? Esse amor, principalmente com as pessoas que nos criaram, né? Nossos irmãos, nossos pais, nossos tios, né? Isso é muito importante, porque assim, a família é o nosso bem maior. Então, se a gente não valorizar isso, né, o carinho que nossos pais tiveram, os nossos familiares, então é muito importante a gente ter essa conexão. Não procrastinar isso, né? Então, assim, e outra coisa que é muito importante também, tá? A gente perdoar também as pessoas. Às vezes a gente vive também, eu falo assim, eu tenho uma harmonia muito boa com a minha família, com meus irmãos, mas ao mesmo tempo eu conheço famílias que são muito desestruturadas, né? Brigam às vezes por bobagens. Eu espero que, né, se você é uma dessas pessoas que de repente está brigado com o irmão, com o cunhado, com uma pessoa, releva isso, né? Às vezes é uma bobagem, às vezes brigou por causa de um filho, por causa de uma coisa irrelevante, né? Então a gente tem que valorizar muito, né, essas pessoas que estão do nosso lado. Eu tenho um amigo que faleceu também, poucos dias antes dele morrer, né, a mãe dele contando para mim que ele e os irmãos se abraçaram, pedindo perdão um para o outro, porque eles tinham discutido por uma coisa. Olha aqui, né, como é importante a gente manter uma união com as pessoas que a gente ama, né? E às vezes a gente discute por coisas bobas, né? Por bobagens, por coisas que não tem valor, né? Então, assim,
acho que Deus ele não se agrada disso, né? Ele não se agrada dessas discussões, de briga, de desunião, né? Então é muito importante a gente manter essa união com as pessoas que estão do nosso lado, né? Tem até um livro que eu li esses dias aí, de um autor chamado Cláudio Tebas, até comentei dele em outro vídeo, e uma outra parte que eu achei muito interessante, né? O pai dele tinha Alzheimer, e assim, já no final da vida, né? O pai dele ele ficou 2 meses praticamente no hospital com o pai, e o pai dele, eles ficavam lá jogando cartas, né? Brincando, conversando com o pai na medida que podia ali naquela convivência, né? E ele falou que foi se despedindo aos poucos do pai, né? Olha que coisa linda, a pessoa ter a oportunidade, né, de se despedir. E às vezes a gente não tem nem essa oportunidade, né? Às vezes a pessoa, ela mora para outra, ela parte, deixa tudo aqui, né? E a gente vai ficar com a lembrança, com as lamentações de não ter ido visitar, de não ter feito algo por ela, né? Então, olha como é importante a gente buscar essa união com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que estão do nosso lado, tá? Então, esse vídeo é sobre isso, né? Sobre a gente buscar essa reflexão, estar próximo das pessoas que nós amamos, né? Tem uma passagem bíblica que fala assim, né? Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de tudo, né? Então, assim, isso tá aqui em Salmo 135, 5. Então, assim, olha que bonita essa passagem, né? Então, assim, Deus ele está acima de tudo, né? Então vamos manter essa união, porque se Deus está nos olhando, ele está conosco, né? Tá na nossa vida. Olha que bonito a gente agradar a Deus de alguma forma, tá bom? Deus está do seu lado, um grande dia. Se gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like, se inscreva no meu canal. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe sua vida. Valeu, fiquem com Deus.